E aí, galera, tudo bem? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo nesta sexta-feira. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se você é tricolor de coração, deixa seu like aí para estar fortalecendo o nosso canal de São Paulo aqui. Sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. As notícias, vamos falar do São Paulo agora. Débora Carvalho tá lá no CT. Débora, boa tarde. Traga as notícias do São Paulo pra gente, por favor. Oi, Fred, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. Olha, teve coletiva de imprensa agora há pouco, né, com o Oscar, meio-campista do Tricolor Paulista. E antes mesmo dele começar a responder as perguntas feitas pelos jornalistas, ele fez questão também de começar falando do caso do Luiz, jogador do Palmeiras, como a gente acabou de ver também tudo isso que aconteceu aí no Globo Esporte com você. E ele disse que qualquer tipo de racismo tem que ter punição e pediu para que haja punição dentro de campo, fora de campo também, mas que isso não pode continuar acontecendo. O Oscar também falou dos 4 grandes clubes, né, estarem numa semifinal do Campeonato Paulista, disse que não tem um favorito, mas que será um grande espetáculo. E ele também falou sobre a seleção brasileira. A gente sabe, ele não foi convocado, mas ele falou que se continuar desse jeito, isso pode acontecer. Vamos escutar o que ele disse. Estou muito feliz e espero continuar trabalhando bastante. Eu sei que não só no Paulista, durante o Brasileiro e Libertadores, tem muitos jogos importantes durante o ano. E eu sei também, se eu continuar jogando o que eu estou jogando pelo São Paulo, e o nosso time continuar jogando bem, lógico que as chances de voltar para a seleção aumenta mais. Então, vou continuar trabalhando bastante. Boa, Débora, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. Tudo bem, Mari? Como é que você está? Grande beijo, um abraço ao Bruno, aos comentaristas, ao Fã de Esportes. Aqui no São Paulo, esses portões, que até vão abrir agora porque o carro vai passar, serão abertos daqui a pouquinho para a entrada dos jornalistas, porque daqui a pouco mesmo, meio-dia, o Oscar vai conceder uma entrevista coletiva e, claro, essa entrevista vai girar em torno do jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, vale vaga na final, na próxima segunda-feira. O São Paulo ainda está incomodado pelo fato do jogo ter sido marcado na segunda-feira, mas dentro de Campos, o Beldia está mesmo preparando a equipe. Já foi designado o árbitro da partida, é o Luiz Flávio de Souza, que é um árbitro que passou por 5 choque-reis na sua carreira. Uma vitória do Palmeiras por 2-0 e 4 empates seguidos em 0-0. Com esse árbitro em campo no choque-rei, o São Paulo nunca marcou um gol em 5 partidas. Mas num desses 0-0, o São Paulo conseguiu se classificar nas penalidades máximas e avançou dentro do Campeonato Paulista. Quanto ao time, vou deixar bem claro para vocês, nada definido. A única coisa confirmada é que o esquema de 3 zagueiros será mantido. Quem será o terceiro zagueiro? Pode ser o Ferrarese, que jogou bem contra o Novo Horizontino, mas Sabino e Juan estão à disposição do técnico Zubeldia. E no meio de campo tem uma grande novidade. O Luiz Gustavo, que se machucou lá na Flórida na pré-temporada, está treinando há 2 semanas, pronto, liberado, recuperado, é uma das opções para substituir o Pablo Maia. Agora são 3 os jogadores que podem fazer esta função. O Marcos Antônio, que não é tão marcador, mas jogou contra o Novo Horizontino, o Bobadilha, que é muito mais marcador para um jogo importante como esse, e o Luiz Gustavo, que tem toda a sua experiência, mas fisicamente está um pouquinho abaixo dos demais. É isso, Oscar fala, o São Paulo se prepara e segunda-feira tem Choque Rei. Volto. Oscar, tudo bem? Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes. Você falou que, independentemente do esquema tático, para você o teu futebol não muda, porque você está numa posição do campo e o seu jeito de jogar acaba independendo dessa formação. Mas, na sua visão, você que é um cara experiente, uma das referências do time, o que é que o São Paulo ganha no 3-5-2? O que é que o São Paulo ganha no esquema 4-3-3 ou 4-2-3-1? Primeiro falando do 3-5-2, da maneira que a equipe está jogando, principalmente nos últimos jogos, contra o Palmeiras, contra o São Bernardo, contra o Novo Horizontino, a equipe não perdeu e sofreu muito pouco, deu muita pouca chance para a outra equipe. Então, a gente também estava esperando fazer isso no 4-4-2, no 4-2-3-1, e a gente não estava conseguindo. Mas não é jogador, é a forma da equipe jogar. Eu acho que independente de... Tem muitas equipes aí que jogam 4-2-3-1 e jogam muito bem, ou jogam no 3-5-2. Então a gente tem 2 esquemas que jogam muito bem. A gente fez grandes jogos também no 4-2-3-1 e fez bons jogos no 3-5-2. Então é importante ter essa variação também. Oscar, boa tarde. Alexandre aqui do TV Record. A pré-temporada foi curta, né, para todos os times, por causa do calendário mais enxuto. Eu queria saber de você como chega o São Paulo como um todo. O São Paulo chega pronto
para jogar a semifinal contra o Palmeiras, da maneira que se esperava mesmo nesse formato de calendário desse ano? E uma segunda, buscando essa experiência que você teve lá fora, né? Evidentemente que você é outro jogador, que você é mais experiente hoje. Você enxerga o futebol dentro de campo de uma maneira diferente? Você consegue perceber atalhos quando você está jogando? Obrigado. Não, a gente vai melhorando, vai ficando mais velho, parece que você vai conhecendo mais o que você tem que fazer, você conhece mais seu corpo, você conhece mais seu jeito de jogar. E por mais que eu tenha chegado em uma equipe nova, estou aqui, os companheiros estão me conhecendo cada vez mais, mas você vai ficando mais experiente, você vai jogando com a sua experiência um pouquinho mais. Então, quando você é mais novo, você coloca muito gás, você é muito ansioso. Agora você fica quando você fica mais experiência, é mais tranquilo, toma as decisões melhores. Então, né, isso aí vai ajudando. E qualquer outra? E o time está chegando, lógico, está chegando muito pronto, está pronto e chegou onde a gente queria. Lógico que a pré-temporada foi muito curta, mas desde quando começou a pré-temporada a gente queria estar no lugar que a gente está, que é disputando uma semifinal. Lógico que a gente mesclou um pouquinho, dividiu um pouquinho a equipe durante o Paulista, mas a gente chegou onde a gente queria, então a gente espera estar bem preparado para o próximo jogo. Oscar, boa tarde, tudo bom? Ainda na linha anterior da resposta que você deu para a Marina, você falou por cima sobre a sua parte física, que foi um grande questionamento mesmo no começo da temporada. Hoje você é o terceiro jogador com mais minutagem no elenco, e se tirar o Rafael, o segundo de linha, né, só atrás do Arboleda. 11 jogos, participou bastante, como você disse, até o final, na maioria deles. Vi uma grande preocupação do torcedor em, vai estourar o Oscar, começo de temporada. O que eu queria saber era uma análise sua do seu desempenho nesse começo de temporada, como foi o papo com a comissão do Zubeldia para fazer essa dosagem, e uma projeção sua com o São Paulo para o restante da temporada nesse calendário insano. Eu acho que o plano que eu, junto com a comissão que a gente fez desde o começo, a gente seguiu direitinho. Acho que isso aí também ajudou a eu tá jogando todos esses jogos, tá tendo bastante minutos. Então tô tendo tempo também de recuperação, não só eu. Acho que ele fez isso com a maioria dos jogadores um pouquinho mais velho. E a projeção é continuar nessa pegada. Lógico que daqui a pouco vai começar mais jogos importantes um atrás do outro, mas tem que continuar se cuidando. Acho que aqui tem uma estrutura muito boa para se cuidar também. E eu, fora de campo, também me cuido bastante, que ajuda a não ter lesão, não ter essa preocupação durante os jogos. Oscar, boa tarde. Você pediu para começar a sua entrevista falando sobre o episódio de ontem do Luigi lá no Paraguai, que são casos que se tornaram bastante recorrentes aqui na América do Sul, como também é recorrente o fato de que quase nada acontece quando esses episódios lamentáveis acontecem. Diante da inércia das pessoas que comandam o futebol, seja das entidades como a Conmebol, a CBF, até dos clubes às vezes, você acha que talvez há uma abertura, uma possibilidade de os atletas se organizarem por uma reação mais contundente em situações como essa? Eu acho que os atletas não já se organizam, mas é uma parte que foge da nossa decisão, né? A gente pode, lógico, que fazer as nossas manifestações, mas para mim racismo é crime. Então é uma parte que sai do futebol um pouquinho, é uma parte que a polícia, as pessoas, as federações que tomam conta dos estádios, eles têm que tomar alguma decisão e precisa punir as pessoas que fazem esse racismo. Então a gente apoia muito que as pessoas que fazem o racismo tenham alguma punição. Oscar, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica aqui. Lógico que o futebol é um esporte coletivo, mas a classificação, o avanço a essas semifinais, principalmente dos três rivais, para que os 4 grandes pudessem chegar nas semifinais, foi muito atribuído aos outros 3 na participação fundamental dos principais craques. O Palmeiras, o Estevão, o Corinthians, o Memphis, o Santos, a participação do Neymar. E no São Paulo foi uma participação um pouco mais coletiva. Até no gol da classificação do São Paulo, né? Um passe seu, uma arrancada do Lucas, o gol do Caleri. O quanto para você e para essa chegada na reta final do São Paulo é importante ter esses caras do seu lado, né? Se a gente for contar o quarteto, também o Luciano e outros jogadores experientes e referências técnicas. Quanto é importante para você ter esses caras do lado, principalmente numa reta final de competição, uma competição tão disputada como é o Campeonato Paulista?
Não, é muito importante ter grandes jogadores do seu lado. Acho que todos esses que você citou, mais Ferreirinha, André, é importante estar todo mundo com confiança, porque você não sabe como que vai ser o jogo, alguém pode lesionar, alguém pode se machucar, a formação pode mudar, então sempre ali na parte do meio para frente ali a gente tem que estar bastante confiante, porque vai precisar de todo mundo nessa reta final aí. Oscar, boa tarde, Leonardo do Estadão. O time evoluiu, principalmente com a mudança tática que você citou aqui, implementando variações, mas o Zubeldia sofreu com pressões na primeira fase, não só o Zubeldia, como o time como um todo. Essa pressão no técnico bate diferente no momento da decisão, como um clássico, a semifinal, que pode garantir a vaga ou uma eliminação do Campeonato Paulista? Não, acho que essa pressão que a gente teve no meio do Paulista foi uma pressão que a gente mesmo trouxe para a gente. Lógico, quando você fica igual a gente ficou 5 jogos sem vencer, normalmente, em um time grande, você tem uma pressão. Acho que a gente deixou de ganhar alguns jogos por erros, não só individuais, mas por erros coletivos dos jogadores. E depois, nos últimos 3 jogos, aí, a gente se ajeitou, a gente realmente está melhor como equipe. E eu acho que a gente chega muito melhor preparado do que a gente estava uns 4, 5 jogos atrás. Oscar Murilo, do site da Gazeta Esportiva. A gente vê recentemente uma tomada de jogadores que jogaram na Europa ou em vários centros do futebol mundial vindo ao Brasil. O caso do Memphis, agora no Corinthians, o Neymar, que retornou ao Santos, o próprio Lucas ao São Paulo. Eu queria que você analisasse o que você está achando dessa grande valorização, né, do Campeonato Brasileiro, trazendo jogadores internacionais, o Bolazier, que está no Cruzeiro. Você acha que isso dá uma valorizada? Como que você enxerga esse novo recorte no Brasil do futebol? Obrigado. Nada. Eu fico feliz que grandes jogadores estão atuando aqui no Brasil. Todo mundo sabe que o futebol brasileiro, hoje aqui na América Latina, é o melhor futebol que tem. É o futebol mais competitivo. Todo mundo na Europa também conhece o futebol brasileiro e sabe que o futebol brasileiro é muito difícil, que não tem 2, 3, 4 times grandes. Acho que aqui o futebol brasileiro tem uns 7, 8 times que podem ganhar o campeonato. Então, é um campeonato muito disputado e que agora está trazendo grandes jogadores e que fica um campeonato mais bonito. Oscar, André do UOL. Você começou falando na coletiva sobre a rivalidade do Choque Rei ficar fora de campo. E retomando a pergunta de um colega sobre a questão da bandeirinha no escanteio. Queria perguntar se vocês viram a manifestação de alguns torcedores nas redes sociais sobre a questão da comemoração, a atitude de chutar a bandeirinha em estádio rival, se isso esteve em pauta entre vocês e qual a sua opinião sobre isso? Se deveria ter alguma forma de coibição dessa proibição para não incentivar de alguma forma uma violência que possa sair do campo e entrar nele? Obrigado. Primeiro, não vi isso, mas eu acho que quando você faz um gol, cada um comemora do seu jeito. Acho que a gente tem que, lógico que tem que ter respeito pelos adversários, mas na hora de comemoração, cada um comemora do seu jeito. Acho que caso alguém de São Paulo comemora do jeito que gosta, eu acho que tem que respeitar, lógico, a outra equipe, e isso aí tem que ficar fora de campo. Acho que isso aí não pode afetar nada em campo. E quando você faz um gol ou quando você está ganhando, a única coisa que é importante que os jogadores cobra ali é o respeito pelo time que está perdendo. Falar agora sobre a chance de Fernandinho, ex-volante da seleção brasileira, pintar como reforço no São Paulo. Essa especulação surge entre torcedores do tricolor depois da contusão do Pablo Maia. Volante que passou por uma cirurgia no ligamento do tornozelo e não tem data para voltar. Fernandinho está livre no mercado depois de não ter seu contrato renovado com o Atlético Paranaense no fim da temporada passada. Volante que já foi da seleção, do Manchester City, entre outros clubes, atualmente com 39 anos, Fernandinho ainda não anunciou sua aposentadoria, embora essa seja uma possibilidade absolutamente real. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao presidente Júlio Casares para saber se o Fernandinho pode ser a alternativa do São Paulo para a contratação ou substituição do Pablo Maia. E a resposta que eu obtive foi a seguinte, abre aspas, o Fernandinho esteve nos planos do São Paulo, mas isso aconteceu há mais de 2 anos, quando ele veio para o Brasil. Na época, ele preferiu o Atlético Paranaense em vez do São Paulo e desde então não houve absolutamente nada, fecha aspas.
Vale a lembrança de que o Fernandinho não disputou campeonatos estaduais. Está sem jogar desde o fim do ano passado, quando o Furacão foi rebaixado. Atleta que depois de sair do Manchester City, esteve por 2 temporadas e meia no CAP, com números interessantes. Só para completar em relação ao São Paulo, Lisiero e Luan foram inscritos pelo Tricolor no Campeonato Paulista, mas isso não significa que eles serão usados para a partida contra o Palmeiras na segunda-feira. Essa decisão tem a ver com o fato de que, se não fossem inscritos, eles estariam impedidos de serem negociados na janela de 10 de março a 11 de abril e ambos não fazem parte dos planos do Tricolor. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like e vai estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí se reapresentou na quarta-feira, né? Pra começar seus treinos aí. Foi na terça-feira para começar seus treinos aí. Para enfrentar o Palmeiras, né? No Allianz Parque. Clássico que veio cheio de polêmica e que já vem cheio de polêmica, né? Começou ali com a polêmica da grama sintética, né? Onde o Lucas, mais alguns jogadores do Brasil se posicionaram sobre o uso dessa grama, inclusive o Neymar. Aí logo depois, São Paulo e Palmeiras. Antes disso ainda teve aquele jogo, né? Onde o Palmeiras teoricamente ficou na mão do São Paulo. O São Paulo entrega, não entrega, entrega, não entrega. No final de tudo isso, não valeu de nada porque o Palmeiras se classificou. Porém, e o São Paulo ainda acabou prejudicado porque não veio da Ponte Preta. Aí depois vem São Paulo e Palmeiras. Aí vem o quê? Torcida. As torcidas naquela coisa. Chutar a bandeirinha, a gente vai invadir o gramado. E ficar sentado, não vai ver agressão, nem nada. Aí, e o clássico só caminhando para os lados da polêmica. Logo depois vem, antes do negócio desse da torcida, né? Dessa troca de farpas entre as torcidas aí, veio a definição dos horários para jogar na segunda. O São Paulo não queria. Cara, esse clássico tá com um gosto, tá com cheiro de que vai dar confusão esse clássico. E quem sair, que acredito muito que o árbitro que tenha que apitar esse clássico, ele tem que ter peito. Tenha que ter peito, porque vai ser um jogo complicado. Complicado mesmo. São Paulo é certo de ir com 3 zagueiros. Do meio para frente a gente não tem a decisão ainda. A gente só sabe que o Alisson vai jogar, não sabe se ele vai entrar com Marcos Antônio Bobadilha, não sabe se na lateral no lugar de Cédric vai entrar o Igor Vinícius ou Cédric, não sabe se ele vai entrar com Enzo ou Enzo Dias ou Wendel, e a gente não sabe se ele vai escalar o Luciano ali no setor de ataque, né? Eu deixaria o Oscar no banco nesse jogo. Não escalaria o Luciano também, porém colocaria Ferreirinha, Caleri e Lucas. E faria com que o Alisson jogasse um pouco mais solto e colocaria o Marcos Antônio ali como um primeiro volante para fazer com que o Alisson faça um jogo de transição. Porque o Palmeiras vai para cima e o São Paulo precisa ter um jogo de transição rápido ali para nos contra-ataques o São Paulo ganhar esse jogo do Palmeiras. Então você está dizendo que o São Paulo vai para lá para se defender e jogar nos contra-ataques? Não, mas a proposta com 3 zagueiros, se os laterais não forem inteligentes para sair, para desafogar o time, o São Paulo corre sério risco de ir para lá e ficar tomando pressão e não ter zona de escape, porque a gente não tem um ataque móvel. Ataque, teoricamente, Lucas, Oscar e Caleri. Quem é que vai puxar um contra-ataque aí? Só o Lucas. A gente depende muito dos nossos 2 laterais nesse esquema do 3-5-2 aí, do 5-2-3, ou então do 3-4-3, como estão falando aí. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!